Fala galera, tudo certo com vocês? A semana do derby está começando e tem muita coisa rolando para a gente debater. Eu tô com uma preocupação que não é tanto para esse jogo específico contra o Palmeiras, mas sim para o futuro. O Corinthians está com poucas opções no ataque. Calma que eu vou te explicar o que está acontecendo, porque tem algumas novidades que podem mudar essa história. O Memphis Depay já está de volta aos trabalhos após o compromisso com a seleção holandesa. E o Igor Coronado, que vinha treinando forte, está quase pronto para ser uma alternativa nesse duelo contra o Palmeiras. O Pedro Raul também está em pauta, o que promete gerar boas discussões, mas o que eu quero mesmo é entender o que vai rolar daqui para frente com o setor ofensivo do Corinthians. Bora conferir as últimas notícias. A equipe do Timão tem trabalhado pesado e eu preparei um resumo das principais informações para vocês começarem a semana já atualizados, principalmente com o derby de quinta-feira na Neoquímica Arena se aproximando. A gente sabe que o Corinthians tem vários jogadores convocados, o que atrapalha um pouco os treinamentos. São 5 atletas ao todo: Martins, Carrilho, Romero, Memphis Depay e Félix Torres. Esses jogadores ficaram fora do time durante a data FIFA, o que impediu o Corinthians de trabalhar com eles como gostaria. Porém, uma boa notícia é a volta do Igor Coronado, que já trabalhou com bola desde o sábado e está se preparando para ser uma opção importante, especialmente no segundo tempo. Não se sabe exatamente a condição do Garro, que estava poupado devido a dores no joelho, mas ele tem treinado normalmente e deve ser titular. Já o Coronado tem grandes chances de ser uma opção para mudar o jogo na reta final, dependendo do andamento do confronto. Falando sobre o aspecto tático, o Corinthians tem se concentrado bastante em melhorar a bola aérea defensiva, um dos pontos de preocupação nos últimos jogos. Embora nos últimos confrontos o time tenha se saído bem nesse quesito, não se pode deixar de lado essa área que exige bastante atenção. Agora, sobre a seleção peruana, André Carrilho, o veterano atacante, é um dos grandes destaques. Ele está renascendo para o futebol e inclusive foi muito bem na vitória do Peru sobre a Bolívia por 3-1 nas eliminatórias. A imprensa peruana e os torcedores estão impressionados com a forma como ele tem jogado, e o que ele vem fazendo com a bola nos pés tem dado o que falar. Ele está jogando como nunca e foi fundamental nas jogadas ofensivas, participando dos gols e ainda gerando muito elogio da imprensa. Já o Memphis Depay, que jogou pela seleção da Holanda na Liga das Nações, teve uma participação importante marcando um gol e sendo muito elogiado. Mesmo com a eliminação da Holanda nos pênaltis para a Espanha, o desempenho do atacante foi destacado. Ele retorna para o Corinthians e a expectativa é que ele traga essa energia positiva de volta para a equipe. Mas, ao mesmo tempo, a situação no ataque do Corinthians segue preocupante. O time conta com algumas opções como o Yuri Alberto Romero, Thales Magno, mas o setor ofensivo ainda carece de mais alternativas, e isso é o que mais me preocupa. Não é tanto para o jogo de quinta-feira, mas sim para o futuro do time, considerando a temporada inteira. O Pedro Raul, que iniciou a temporada de maneira promissora, fez um gol importante contra o Red Bull Bragantino no começo do Campeonato Paulista, mas depois foi se atrapalhando em campo. Ele perdeu gols importantes e não conseguiu repetir o desempenho esperado. A pressão do Corinthians, claro, é muito maior do que em outros clubes e ele acabou sendo emprestado para o Ceará. Lá ele se encontrou, marcou muitos gols e virou ídolo da torcida, sendo decisivo na conquista do título cearense. Impressionante como a mudança de cenário parece ter feito bem a ele. O Ceará viu nele um grande centroavante e ele logo se destacou no time. O mais interessante é que o Corinthians, que não conseguiu fazer o jogador render, acabou pagando boa parte do salário dele enquanto ele brilha no time nordestino. Isso nos faz refletir sobre como a pressão pode afetar a performance de um jogador, especialmente em clubes grandes onde a cobrança é imensa. Agora o que fica no ar é: o Corinthians vai ficar com essa falta de opções no ataque? Como vai se comportar a equipe sem um centroavante de referência, considerando que o Pedro Raul não funcionou como esperado? No momento, a única opção sólida parece ser o Yuri Alberto, com o Romero ocupando uma função improvisada e o Thales Magno não sendo a opção ideal para o ataque. Isso é algo que o Corinthians vai precisar resolver, seja com uma contratação ou até com jogadores da base. E tem mais: com o fechamento da janela de transferências e a janela secundária até o dia 11 de abril, as alternativas são limitadas.
O Corinthians precisaria recorrer ao mercado? Mas será que há tempo ou será que o clube vai apostar em alguém da base para tentar suprir essa lacuna no ataque? Por fim, uma novidade importante no fronte financeiro do Corinthians. O clube está trabalhando intensamente para quitar a Neoquímica Arena e os planos incluem vender os direitos de naming rights do estádio. Isso pode significar um grande alívio financeiro, com a expectativa de que o Corinthians consiga quitar parte da sua dívida com a Caixa Econômica Federal. E o mais interessante é que o nome do estádio pode ser mudado com empresas interessadas como um grupo árabe que está negociando com o Corinthians. Se o negócio for fechado, o clube pode garantir um bom dinheiro para investir na melhoria da infraestrutura e até no elenco. O contrato de naming rights pode gerar uma grana enorme e o Corinthians está apostando nessa estratégia para resolver a questão financeira de uma vez por todas. No fim das contas, estamos falando de um momento decisivo para o Corinthians, tanto dentro de campo, com o time precisando de mais opções no ataque, quanto fora dele, com a possibilidade de garantir um futuro mais tranquilo financeiramente através da venda dos naming rights do estádio. Vamos acompanhar de perto o que acontece. A situação do Corinthians nos últimos tempos tem gerado bastante discussão e, sem dúvidas, essa questão do ataque precisa ser resolvida com urgência. O time tem um elenco competente com jogadores que possuem uma bagagem vasta e já mostraram talento em vários momentos, mas o setor ofensivo, ao meu ver, continua sendo o ponto mais crítico da equipe. A falta de opções e a escassez de um centroavante clássico, aquele cara de área, é um problema que não podemos ignorar. O futebol moderno exige versatilidade, é verdade, mas em determinados momentos, a presença de um jogador com características mais tradicionais de um atacante de área faz toda a diferença. A ausência de alguém com essa capacidade de ser uma referência em determinados momentos do jogo pode comprometer a performance do time, principalmente quando enfrentamos adversários com uma defesa bem organizada. E é aí que entra a preocupação. Com o Pedro Raul, quando ele chegou ao Corinthians, havia muita expectativa em cima do atacante, mas logo as dificuldades começaram a aparecer. Ele começou bem, marcou o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, mas depois não conseguiu corresponder nas partidas seguintes. O Corinthians precisou muito de seu futebol, mas infelizmente ele não conseguiu dar a resposta esperada. Por mais que a torcida acreditasse que ele seria a solução para o ataque, o que vimos foi um jogador com dificuldades para lidar com a pressão que o clube exige. O peso da camisa do Corinthians é imenso e isso pode ter afetado o desempenho de Pedro Raul. A cobrança em clubes grandes como o Timão é muito maior. A mídia, os torcedores e os próprios dirigentes têm um nível de exigência muito alto, e isso pode ser um fator determinante para que jogadores se sintam sobrecarregados. Isso é algo que o Pedro Raul experimentou no Corinthians. Ao ser emprestado ao Ceará, ele encontrou um ambiente mais favorável, onde a pressão era menor e pôde jogar com mais liberdade. E o resultado foi impressionante. Em pouco tempo, ele se tornou o principal jogador da equipe, marcando gols e sendo crucial para a conquista do título cearense. A torcida do Ceará não poupou elogios ao centroavante, que se tornou ídolo rapidamente. Ele foi decisivo, marcando gols importantes, inclusive o gol do título no clássico contra o Fortaleza. Isso é um reflexo claro de como o jogador pode se destacar quando está em um ambiente que o favorece. Essa situação nos leva a refletir sobre o que poderia ter sido o desempenho de Pedro Raul no Corinthians. Se ele tivesse mais tempo para se adaptar e talvez um estilo de jogo que o favorecesse, mas no Ceará ele encontrou um sistema de jogo que permitiu sua evolução, mas no Corinthians ele parecia ser uma peça fora de lugar. O técnico Ramon Dias também tem sua parte de responsabilidade nesse processo, afinal, o sistema de jogo do Timão não parecia ser o mais adequado para explorar as qualidades de Pedro Raul. Enquanto ele fez história no Ceará, o Corinthians pagou parte do seu salário e a sensação de que o clube não aproveitou o potencial do jogador ficou. Mas a realidade agora é que Pedro Raul não faz mais parte do elenco do Corinthians e o time precisa seguir em frente. A grande questão é o que fazer a partir de agora para corrigir essa lacuna no ataque. Com o elenco atual, o Corinthians tem o Yuri Alberto como titular, mas ele não pode ser o único responsável por resolver os problemas ofensivos da equipe. O Romero também tem sido uma opção, mas ele não tem as características de um centroavante clássico.
O Thales Magno é mais um jogador que pode atuar na frente, mas ele não tem a velocidade de um atacante de beirada, que é algo que falta no Timão há algum tempo. Portanto, a falta de um jogador específico, um atacante de velocidade e referência, é uma preocupação legítima para o clube. E essa questão se torna ainda mais urgente quando olhamos para o calendário do Corinthians. A temporada está apenas começando e o clube tem pela frente jogos difíceis tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas outras competições. Sem um centroavante que se encaixe no sistema de jogo do treinador, a equipe pode ter dificuldades para se impor em jogos contra equipes mais fortes. Além disso, o fato de o mercado de transferências estar fechado limita ainda mais as opções. De reforços, a janela de transferências fechou e o Corinthians só pode fazer contratações até o dia 11 de abril, o que torna a busca por um atacante mais complicada. Não é fácil encontrar um jogador que se encaixe bem no time e que possa fazer a diferença em curto prazo, mas é algo que o clube vai precisar resolver. Enquanto isso, o Corinthians tem se concentrado em aprimorar seu sistema defensivo, especialmente nas bolas aéreas. O time tem trabalhado intensamente nesse aspecto, algo que se mostrou uma preocupação importante no início da temporada. Embora tenha apresentado uma defesa sólida nos últimos jogos, não dá para ignorar a necessidade de ajustes contínuos nesse setor. No entanto, o ataque continua sendo o ponto mais crítico e o Corinthians precisa de mais opções ofensivas para enfrentar as adversidades que surgirem durante a temporada. Falando sobre o restante do elenco, o Corinthians tem outros jogadores importantes como o André Carrilho, que tem se destacado bastante. O Carrilho, embora já mais experiente, segue sendo uma peça fundamental tanto no Corinthians quanto na seleção peruana. Seu desempenho nas eliminatórias tem sido impressionante e ele tem sido um dos jogadores mais elogiados pela imprensa do Peru. A volta dele à seleção foi celebrada por todos e ele tem mostrado um futebol muito envolvente. Mesmo já mais velho para os padrões do futebol Carrilho, segue sendo um jogador de alta qualidade e com muito a oferecer, principalmente no setor ofensivo. O retorno de Memphis Depay também é algo que anima a torcida. Ele tem mostrado seu valor especialmente em sua participação pela seleção da Holanda, onde marcou gol e teve boa performance mesmo com a eliminação nos pênaltis para a Espanha. Para o Corinthians, ele volta com moral e sua presença no time é um reforço de peso para o elenco. Ele chega em um momento crucial e espera-se que ele possa contribuir significativamente com sua experiência e habilidade para a recuperação da equipe em momentos decisivos. Com o mercado de transferências fechado e as opções limitadas, o Corinthians vai ter que buscar soluções dentro do próprio elenco e da base. Isso vai exigir um trabalho ainda mais focado do técnico Ramon, Dias que vai ter que encontrar alternativas criativas para ajustar o time. E a torcida, como sempre, vai cobrar muito porque sabe da capacidade do Corinthians e exige que o time se reforce em áreas-chave, principalmente no ataque. No fim, o clube vai precisar de um equilíbrio entre jogadores experientes e jovens talentos para ter sucesso na temporada e, quem sabe, até buscar mais alternativas no mercado após a janela de abril. Por fim, uma das grandes questões fora de campo é a situação da Neoquímica Arena e a possibilidade de quitação do estádio. O Corinthians está buscando resolver essa questão através da venda dos direitos de naming rights do estádio. Se essa negociação for concluída com sucesso, o clube poderá garantir um grande aporte financeiro que ajudará a quitar parte da dívida do estádio com a Caixa Econômica Federal. Isso seria um passo importante para a saúde financeira do Corinthians, que tem lidado com questões de endividamento ao longo dos últimos anos. Caso o negócio seja fechado, o Corinthians poderá investir mais no elenco e na estrutura do clube, o que pode trazer um impacto positivo para a performance da equipe dentro de campo. Em resumo, o Corinthians vive um momento decisivo. As questões dentro de campo, principalmente no ataque, precisam ser resolvidas com urgência. E fora de campo, a negociação para a quitação do estádio pode trazer um alívio financeiro significativo. Resta saber como o clube vai se posicionar nos próximos meses para superar esses desafios e seguir em busca dos seus objetivos na temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.
A notícia que corre nos bastidores do futebol tem gerado grande alvoroço entre os torcedores brasileiros. Em uma declaração reveladora, Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e eleito o melhor jogador do mundo em 2024, teria dito que, caso retornasse ao Brasil, o clube dos seus sonhos para jogar seria o Corinthians. Esse comentário pegou muitos de surpresa, considerando o status do jogador na Europa e a distância que hoje separa Vinícius do futebol nacional. O rumor ganhou força rapidamente, movimentando tanto a imprensa esportiva quanto as redes sociais. O Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, é conhecido por sua imensa torcida e tradição, o que torna possível volta de um jogador de tanto renome, uma especulação irresistível. Apesar do vínculo firme de Vinícius com o Real Madrid até 2027, sua declaração gerou uma onda de expectativas e discussões entre os fãs do futebol brasileiro sobre a viabilidade de tal transferência no futuro. Ainda que a possibilidade de ver Vinícius Júnior vestindo a camisa alvinegra seja algo distante, o simples fato de ele ter citado o Corinthians como seu clube de retorno mexeu com a imaginação dos apaixonados pelo esporte. Se esse rumor se confirmar um dia, seria um dos maiores movimentos do futebol brasileiro, reunindo a qualidade de um dos melhores jogadores do mundo com a paixão de uma torcida insaciável. Para os corintianos, esse sonho agora é uma realidade a ser aguardada com grande ansiedade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!